Então, pessoal, fim do Império, fim do segundo reinado. Agora a gente vai entender como, porquê e as relações, beleza? Continuando nossa aula, olha para cá, ó. Enfraquecimento da monarquia, com certeza. Crescimento do republicanismo e do abolicionismo. Pessoal, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão, certo? As pressões externas eram gigantescas. Nós já vimos isso nas últimas aulas, a gente não vai voltar aqui a isso aí, tá? E o republicanismo, ele já estava à moda na Europa. O que quer dizer com isso? Olha aqui, ó. Veja só. Tem coisa que só o João te conta. Período de modernização na Europa. Paris, Cidade-Luz, Belle Époque, Belle Époque, os cafés de Paris, os debates políticos, a Torre Eiffel, símbolo de domínio do ferro, da industrialização, a modernização estava andando na Europa, saindo da Inglaterra e ganhando toda a Europa, a América. E ia chegar, e já estava chegando ao Brasil, e precisava chegar. Porém, o Brasil tinha um entrave. O entrave do Brasil chamava-se monarquia. A solução, então, para essa monarquia seria a república. Mas vem uma pergunta, por que a monarquia era um entrave? E por que a república era uma solução? Na verdade, a gente vai ter que entender, pessoal, o seguinte, ó. Vem comigo, ó. Vários fatores contribuíram para o fim da monarquia. Eu elenquei 3 fatores básicos, perfeito? 3 fatores básicos. E eu vou responder essa pergunta daqui a pouco, quando a gente entrar na questão militar. Primeiro, vamos falar aqui da questão religiosa, do conflito entre a Igreja Católica e o Império. A Igreja Católica, ela sempre esteve submetida a Dom Pedro, certo? Pelo beneplácito, que eu chamo de o ok, ou seja, a autorização de Dom Pedro para que as determinações de Roma possam valer no Brasil. E aqui nós temos um exemplo que foi a bula papal, que determinava que os maçons não poderiam receber os sacramentos. Dom Pedro II era maçom, ele reformou a Igreja da Sé aqui em São Luís, botou símbolos maçônicos. Olha lá no nosso canal, nós temos um videozinho mostrando isso aí para vocês. O beneplácito, então, com o beneplácito, ele não aceita isso. Ele proíbe, porém alguns bispos foram contra Dom Pedro, foram presos, e a Igreja faz um alarde, estabelecendo e apontando Dom Pedro como perseguidor da Igreja, que nunca foi. Dom Pedro era católico convicto, cristão. O padroado era o poder que ele tinha de mandar literalmente na igreja, nomeando bispos, pagando o soldo dos padres e dos bispos. Deu para entender? Ou seja, o absolutismo, o poder moderador de Dom Pedro se estendia até a igreja. E esse evento da questão da maçonaria, de proibir os maçons, de até entrar na igreja, de receber a comunhão, de receber a extrema-unção, de ir à missa, sendo Dom Pedro ele mesmo um maçom, explodiu em um conflito entre a Igreja e Dom Pedro. A gente chama de questão religiosa. Conflito político da Igreja com o imperador. Ok? Beleza? Continuando. Ó, questão militar. E aí sim eu vou responder a pergunta. Os militares, quando vieram da Guerra do Paraguai, muitos dizem que eles vieram contaminados, no bom sentido, com as ideias republicanas, pois a Argentina e o Uruguai eram países republicanos. Calma, não é bem assim. Ninguém vai se tornar republicano só porque lutou ao lado de um republicano. Nós temos, dentro do Exército Brasileiro, Benjamin Constant, que no Brasil era o maior representante das ideias positivistas de Augusto Comte na Europa, certo? E na Escola Superior de Guerra, essas ideias positivistas falavam de ordem e de progresso. O Exército sabia que era necessário que o Brasil se industrializasse.
Era preciso ter uma ordem capitalista e uma ordem de um governo militar. Dois tipos de ordem. Uma ordem militar e não civil e uma ordem capitalista e não escravista. Daí, quem poderia trazer isso? A Belle Époque, o exemplo da Europa, a República. A República, então, ela passa a ser vista pelos militares positivistas como uma saída contra o atraso de quem? Da monarquia, pois ela estava associada à escravidão. Em 1888, a Lei Áurea aboliu a escravatura. Assim, a monarquia fica vista como algo carcomido, envelhecido, apodrecido, ligado à escravidão que não serve mais. Quem é o novo? A República. Quem é o moderno? A República. Então, ser republicano é ser moderno, é trazer indústrias, é trazer desenvolvimento, ordem e progresso. Não que isso seja verdade na prática, mas era o discurso e a ideia dentro da Escola Superior de Guerra. E eu estou falando para vocês, pessoal, entre os oficiais, porque a maioria dos soldados brasileiros, dentro do Exército e da Marinha, eram analfabetos, ok? Nós estamos falando aqui de lideranças, perfeito? Então vamos lá. Fortalecimento do Exército pós-Guerra do Paraguai, sim, porque a partir daqui o Exército passa a fazer exigências das, vamos dizer assim, mais simples, desde fardamentos, representação política dentro do governo, abolicionismo, tá? Republicanismo, e nós temos o exemplo de Senão Madureira, tenente-coronel, onde ele vai criticar o sistema de aposentadoria, onde ele vai apoiar o jangadeiro que se negou a transportar para o outro lado do rio escravos. Publicamente, ele foi 2 vezes punido por Dom Pedro. E assim, o exército se coloca contra Dom Pedro. Quem governa sem forças armadas? Me diz aí, não existe isso. Então, se você tem um exército que está agora assumindo sua proeminência enquanto instituição que defendeu as fronteiras verdadeiramente, que sai como um herói, que fez com que o Brasil não perdesse territórios e que agora quer seu espaço político, Dom Pedro não soube ceder. Perfeito? Vamos lá. Outro problema, a questão abolicionista. Vou até destacar aqui para vocês. A princesa Isabel estava regendo temporariamente o Brasil. Ela aboliu a escravidão. Um processo que já vinha acontecendo em alguns locais, como em São Paulo, vocês lembram que nós falamos nas aulas passadas, que utilizava mão de obra imigrante, mão de obra escrava, e que já tinha entendido alguns cafeicultores, não todos, de que a mão de obra livre é muito mais interessante, porque eu pago um salário de miséria para um imigrante e não preciso comprar caro um escravo, que é muito mais caro, porque já foi abolido o tráfico internacional. O tráfico local fez com que o preço do escravo fosse às alturas. É muito mais interessante. Um escravo quebra a perna, eu vou ter um prejuízo. Um imigrante, ele adoeceu, eu tenho outro. Então é mais interessante a mão de obra livre. Então, quem se abraçou até o final com a escravidão foram os grandes tradicionais barões de café do Vale do Paraíba e do Rio de Janeiro, e que agora se sentem traídos porque essa abolição não os remunerou. Lembra? O escravo, ele era uma propriedade, você não pode tirar a propriedade privada de alguém, e foi o que o Estado fez. Então a abolição ela foi feita de 2 formas equivocadas em 2 pontos de vista. No ponto de vista do senhor de escravo, ele não foi indenizado. Do ponto de vista do escravo, ele não recebeu condições de se tornar um cidadão, condições de ser treinado em outras atividades. Para onde esse escravo vai? Discutimos isso na aula passada. Negros, loucos, negros. Muitos vão enlouquecer, né? De fome, de miséria, vão parar nos manicômios. Ok, pessoal? Então, aqui a gente vai ter o quê? Um grupo de donos de escravos que sempre defenderam a escravidão e que agora, no final do segundo reinado, como eu brinco, no apagar das luzes, se tornam o quê? Republicanos, apoiando o Partido Republicano Nascente, que vem surgir em 1873, ali na Conferência de Itu. Perfeito, pessoal? Não esquece, Conferência de Itu ganha o apoio de muitos escravocratas para o fim da monarquia e o fim da escravidão. Não esquece disso, ok? Perfeito. Daí o que a gente vai perceber é que o movimento republicano que já vem acontecendo, ele ganha força. E aí eu reforço a vocês. O que foi mais importante para a abolição da escravatura no Brasil? O fim do tráfico? Conferência de Itu? Republicanismo? Não, a luta do escravo. Professora doutora Regina Faria, Universidade Federal do Maranhão, ok? Agora eu quero fazer aqui para vocês rapidinho um esqueminha.
vou procurar um canto aqui para que vocês não esqueçam do que eu acabei de falar. Eu vou usar esse cantinho bem aqui, ó, tá? Esse é um esqueminha que eu criei para que eu mesmo pudesse entender todo esse processo. Ó, aqui nós temos a monarquia. Monarquia. Sobre a monarquia, nós temos o imperador. No caso, Dom Pedro, o rei. Ela é sustentada por 3 bases fundamentais, não somente. Nós temos o exército, nós temos a igreja e nós temos os escravocratas, os grandes cafeicultores, latifundiários. Eu vou botar cafeicultores. Que eram, entre os latifundiários, os que tinham mais influência. Ok? Ok, então vamos lá. Na questão religiosa, Dom Pedro perde apoio da igreja. Já caiu uma coluna, mas tem 2 para segurar. A igreja sempre foi uma instituição religiosa e, sobretudo, política. Na questão militar, a igreja perde apoio do exército. E na questão abolicionista, a igreja perde apoio dos cafeicultores. Resultado, cai a monarquia. Beleza? História em cena, professor Everton, beijo no coração, valeu!